Oi meninas, o vídeo de hoje eu vou gravar aparecendo só o meu olho mesmo, porque eu quero fazer um vídeo mais rapidinho sobre delineador, que é um assunto que todo mundo tem dúvidas e que todo mundo ficou esperando esse Veda de maquiagem, então eu vou dar algumas dicas pra vocês, mas antes de tudo, vocês precisam entender que maquiagem é treinamento, tá? Principalmente pra delineador, tá? Delineador tem que treinar, é uma coisa que todo mundo tem dificuldade, é normal e tem que treinar. Tem algumas técnicas, tem algumas dicas, mas o importante é você treinar e achar o seu melhor tipo de delineador produto e o melhor formato para o seu olho de gatinho, né? Então eu vou mostrar antes para vocês alguns produtos. Eu vou começar com o que eu mais gosto, o que eu acho mais fácil, que é a caneta. Eu tenho duas marcas de caneta aqui, da Toque de Natureza e do Boticário. Eu vou mostrar a diferença de pontas para vocês. Essa daqui é da Toque de Natureza e essa daqui é do Boticário, tá? Então essa do Boticário, ela é um pouquinho mais firme, porque é aquela ponta estilo feltro, né, que eles falam. E a Toque de Natureza é como se fosse um pincel mesmo, tá? Então ela é bem mais molinha. As duas eu acho extremamente fácil de trabalhar. As duas soltam bastante quantidade de tinta na ponta, então é fácil de trabalhar com elas. E eu acho extremamente fácil fazer delineado com caneta, mas não adianta, tem gente que vai ter dificuldade também com a caneta, tá? Então eu vou mostrar outros produtos. Outro delineador que tem é esse daqui, ó, tá? Também do Boticário, é o líquido comum que a gente conhece. A diferença desse daqui é que ele tem um acabamento um pouquinho diferente e o aplicador dele é bem fininho, eu vou mostrar. Ó, o aplicador é basicamente um pincel, ele é bem fininho, mas como ele é um pincel mais comprido, talvez não te dê tanta firmeza na hora de fazer o delineado. Então, para algumas pessoas, esse delineador aqui é difícil, tá? Então, se você é iniciante, eu não indico delineador assim, nem aqueles que você compra em revistinha, tipo da Avon, porque é muito líquida a textura e você vai acabar perdendo a firmeza e vai fazer o traço errado, tá? Esse aqui ainda tem uma textura mais grossa, mas como o pincel dele é muito comprido, você não tem uma base tão firme para trabalhar com o pincel. E daí quem não tem prática não vai conseguir fazer direito. Até quem tem prática tem que saber muito bem trabalhar com esse tipo de delineador. Então é o mais difícil, assim. E outro delineador que todo mundo já conhece é o Black Track. Esse aqui é o Black Track da MAC, que é o delineador em gel, mas é um delineador com textura cremosa. Então, por que esse delineador é tão bom para iniciantes? Porque ele tem a textura cremosa, então ele não vai deslizar tanto quanto a textura líquida. Então você vai ter mais firmeza na mão, tá? Quanto menos ele desliza, para iniciante melhor, porque você acaba tendo mais firmeza. E aí quando você utiliza o delineador em gel, eu indico muito esse pincel tortinho, porque ele vem por cima dos cílios, ó. E daí fica muito mais fácil fazer o traçado. Então dessas três opções, vocês podem escolher a opção que vocês mais se sentem à vontade ou que vocês têm em casa. É óbvio que se você não tiver delineador, você ainda pode usar lápis para olhos, que seja bem cremosinho, que tenha a ponta bem fina. Ou sombra, com um pincel chanfrado você pode fazer o seu delineador do dia a dia com sombra. Outra coisa que é importante lembrar é que não é todo olho que pode usar delineador. Se você tem a pálpebra muito fechada ou muito pequena, não adianta. O delineador, quando você passa, ele fecha ainda mais o olhar, porque ele tá pegando uma região, uma parte da pálpebra, tá? Então, para olho pequeno, vai fechar ainda mais o olho. E se você tem a pálpebra muito caída, dependendo do produto, ele vai marcar, não vai dar certo, ou então ele vai ficar escondido o delineador, sabe? E aí não adianta, gente. Infelizmente, não dá pra usar o delineador que todo mundo quer, que é aquele de gatinho, que acha lindo e tudo mais. Não adianta, você tem que conhecer o seu formato de olho e às vezes não dá pra você usar delineador como de todo mundo. Daí a dica é fazer o delineado com sombra mesmo, que
dar certo. Uma coisa importante que vocês precisam saber na hora de começar o delineador é que vocês precisam ter um apoio. Não adianta querer fazer o delineado com a mão solta, tipo, sem ter apoio nenhum, porque você vai perder a firmeza no seu traço, tá? Principalmente para iniciante. Então tenha sempre o cotovelo apoiado em alguma superfície, ou então até mesmo na sua coxa, caso dê a altura, ou então numa mesa que seja bem firme e lisa. E apoia sempre essa região da mão aqui no rosto, ó. Porque daí você vai apoiar aqui, ó, e vai ter firmeza para fazer o traço, ó. Então essa é uma dica crucial para iniciantes, apoie sempre a mão, o cotovelo, para você ter firmeza no seu traço. Mãos à obra, eu vou começar com a canetinha da Toque de Natureza. O produto vocês podem escolher o que vocês quiserem, a técnica é a mesma de qualquer forma. O que vai diferenciar é que às vezes você sente mais dificuldade com um produto e mais facilidade com outro. Então, se você sente mais facilidade com o delineador em gel, usa em gel. Se você sente mais facilidade com a caneta, usa a caneta. Com a sombra, vai com a sombra. A técnica é a mesma. Bom, eu nunca começo o delineado aqui, ó, do começo, tá? Porque a chance de você já começar com um traço grosso é maior. Então eu sempre começo ou da metade pro final ou já fazendo a perninha no final. A linha que você tem que seguir para fazer o gatinho é a própria linha d'água que você tem aqui, ó, tá? Você não ultrapassa também a linha da sobrancelha, que é aquele mesmo esquema quando a gente esfuma a sombra. E aí você puxa do final do olho e vai subindo, tá? É assim que você vai encontrar onde você tem que puxar o seu gatinho. Se você tiver dificuldade, você pode usar uma fita. Eu vou mostrar pra você. É só pegar um pedacinho de fita e aí você coloca aqui, ó, na parte de baixo, seguindo, tá vendo? Essa linha de baixo. E aí cola. Aí isso aqui vai formar uma régua pra você fazer o seu gatinho bem puxadinho e bem reto. Tem uma técnica que é super legal, que é como se fosse ligando os pontos. Você marca os pontos que você vai começar a fazer o delineado, pra você ter um pouquinho mais de facilidade em seguir essa reta. Você vem fazendo uns pontinhos mesmo. Aqui é o meio do olho, fiz um pontinho. Aqui é o início. Aqui. E aqui, ó. Fica assim mesmo, todo bagunçado, não tem problema. Só pra você ter uma ideia e ir seguindo essa linha, tá? Eu vou começar aqui do final. Não tem segredo, gente. Se você não tem prática, vai fazendo pequenos traçados, ó. Tá vendo? Não precisa ser aquele traçado assim, ó, direto. Vai fazendo traçadinho. É interessante você não fechar o olho 100%, porque senão quando você abrir, talvez o delineado esteja diferente. Então tenha um espelho, a sua mão, e aí você pode colocar o espelho pra cima e olhar meio que pra baixo, ó, e marcar. Outra coisa, se você sentir que você vai piscar, te afasta o delineador, tá? Pisca quanto você precisar e afasta o delineador, porque muitas vezes se borra o delineado assim, tá? Você quer piscar, não aguenta, pisca e aí ferra tudo. Dando carimbadinho e puxando, ó, carimba e puxa, carimba e puxa. Então, ó, puxadinha de leve, ó. Aí a gente só vai seguir aqui na régua. Pode borrar, porque vai ter a fita, tá? Olha só, aí a gente tira a fita pra ver como ficou. Vendo? Aí fica bem retinho. Mas se você fizer seu delineado e não ficar assim, se você não quiser usar a fita, depois é só vir com um cotonetezinho, com um pouquinho de base e limpar aqui se sujar, tá? Alguma área, não tem problema nenhum. A minha pálpebra, ela é mais caidinha, tá vendo? Então eu não faço tão grosso, porque senão também não vai aparecer, tá? É aquele negócio, você tem que descobrir o delineado perfeito pro seu tipo de olho. Se você quiser finalizar também com um corretivo aqui no cantinho, você pode, ou então com um cotonete pra limpar também pode. Se borrar, ou tenta deixar ele mais grossinho pra tentar igualar o erro, ou então não mexe mais, deixa borrado, tá?
Não adianta, se você tiver com sombra embaixo, é muito mais difícil arrumar. Você vai ter que tirar com demaquilante, ele vai ficar ruim e você vai ter que dar uma arrumadinha, tá? Não tem jeito. Então, se você não tiver certeza do que tá fazendo, em cima da maquiagem que já tá pronta, com pigmento, um monte de coisa, começa fazendo uma linha de teste com um lápis ou então com uma sombra, que é muito mais difícil de errar por causa da textura. E aí depois, por cima dessa linha guia, você vem com um delineador líquido. Mas a dica, gente, é se matar de tanto treinar, não adianta. E conhecer o seu olho, o seu formato de olho. Porque não adianta você querer um delineado de um jeito e ter um olho que não favorece o delineador. Pra um olho ficar igual ao outro, não adianta, você tem que ir olhando, tá? Mas é muito provável que vai ficar diferente, porque um olho já é diferente do outro, né? Um lado do nosso corpo é diferente do outro. Então não precisa ficar noiado se ficar um pouquinho diferente, ninguém vai ficar falando, tipo, nossa, meu Deus, seu delineador tá errado. Mas é isso, essas são as minhas dicas, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Tem outro vídeo de delineador no canal já, só que é aplicando delineador em gel. Então eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo no box de informações. E se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha com as amigas que não sabem fazer delineado ainda. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque assim você recebe os vídeos antes de todo mundo. Um super beijo e até o próximo vídeo.